Ele ouve reggae, ele é um Rastafari, ele faz musculação, não come animais, ele anda aqui, grava bem, vai pra academia pra malhar com seu whey. Gosto do... Mano, improvisei tudo, hein? É o seguinte, amigos, fim da linha para o presidente Bolsonaro, tá? Se essas eleições são uma das eleições mais desengajadas da história do Brasil, e sim, acompanho com muito afinco as eleições, especialmente de 2006 em diante, essa é, de longe, a eleição mais despolitizada e mais desengajada, tá? Simplesmente, pequenos nichos hiper radicais estão engajados lá, defendendo um pouquinho o Lula aqui, um pouquinho o Bolsonaro ali, mas o resto da população não quer saber de absolutamente nada, o que torna tudo muito estranho. Estamos em agosto, eu deveria estar falando de temas e guerras e disputas políticas das mais diversas e simplesmente não há assunto sobre isso, porque não há política. As pessoas desistiram de debater politicamente o país, e aí tem uma eleição desengajada em que um lado fala que a urna é roubada e o outro fala que vai dar picanha, tá? Posto isso, nesse grande desengajamento aqui, temos um presidente da República que, nos seus atos finais, enquanto mandatário maior do nosso país, ele começa a pensar no pós. Todo mundo viu que estavam tentando entrar com uma PEC para permitir que ele se tornasse uma espécie de um senador vitalício e aí gozasse de uma série de direitos que o impediriam de ir para a cadeia. Isso precisa ser colocado dessa maneira. E isso começou a andar e, né, eu sempre digo isso pro gado, se o gado tá tão confiante, por que eles estão andando com um projeto desses, né? Segunda coisa que também é importante levantar é o fato dele estar investindo tanto dinheiro, e sim, é o maior investimento que um presidente já fez em eleições, ou seja, a distribuição de dinheiro. Vai haver agora verba publicitária da Petrobras, fazendo barulho lá, falando que o preço da gasolina baixou, que, enfim, a Petrobras do presidente da República abaixa preços. E há o investimento político dele na montagem de palanques para governador com um objetivo novo e diferente, que seria o objetivo não de ganhar a eleição com esses nomes, mas de fazer com que nesses estados haja segundo turno. Você fala, como assim? Minas Gerais, eles estão tentando lançar um candidato pelo PL para que o Zema não vença no primeiro turno. Goiás, mesma coisa, ele lança o Major Vitor Hugo para impedir que o Caiado vença no primeiro turno. Bahia, o ACM Neto lidera para vencer no primeiro turno, ele lança o João Roma para roubar votos da ACM e obrigar que haja segundo turno. Isso acontece em outros estados também. A tese é a seguinte, fazer com que em diversos estados os governadores favoritos à eleição, que não são petistas, ou seja, os antipetistas, se aliem ao Bolsonaro e façam campanha utilizando suas respectivas máquinas junto com o Bolsonaro para que ele tenha um reforço. Porque hoje, por exemplo, a grande máquina política fora o governo federal é o governo do estado de São Paulo, que está com o Rodrigo Garcia. E aqui ele não opera em nome do Bolsonaro, muito pelo contrário. O Bolsonaro está apostando no Tarcísio aqui. E aí ele fica de pé quebrado, porque o Bolsonaro não tem estrutura e máquina para poder operar eleitoralmente ao redor do Brasil, tá? Por mais que ele esteja cooptando o centrão e injetando dinheiro. É muito mais relação direta dele com o eleitor na ponta, seja pelo uso das redes sociais, seja pela distribuição de benefícios, do que a estratégia clássica do uso de máquina com partidos e candidatos aliados. Porém, ele sabe que, mesmo com esse estratagema, um estratagema que faz com que ele tenha alguma força no segundo turno, o jogo continua muito complicado. As pesquisas, elas não se alteram, né? Os benefícios que ele já conseguiu lá, através da PEC Kamikaze, estão sendo concedidos. Ainda haverá um período de maturação desse efeito, ou seja, os benefícios vão gerar um efeito eleitoral, mas não está sendo na velocidade com que o Planalto imaginava. E aí, como eu já disse no começo do vídeo, há a tese do plano B. Já citaram aí ele se tornar um senador vitalício, mas o que eu estou ouvindo falar é a tese dele conseguir montar uma máquina para permanecer vivo politicamente em alguns estados. E esses estados seriam São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro é o estado mais óbvio, tá? Ele participou, junto com Cláudio Castro, da derrubada do Wilson Witzel, que foi um aliado dele em 2018, mas como tinha pretensões políticas para a presidência da República já para 2022, ele, né, operou para derrubar o Witzel. O Witzel foi derrubado, Cláudio Castro se torna o governador e, ainda que de forma dúbia, Cláudio Castro é um aliado do governo federal no enfrentamento ao outro candidato, que é o Freixo, que apoia de forma aberta o Lula e que será apoiado pelo Lula. O Bolsonaro espera, caso o Cláudio Castro ganhe, lembrando, espera também contar com o Cláudio Castro no segundo turno, mas ele espera, caso perca a eleição, ele se montar dentro do aparato da máquina do governo do estado do Rio de Janeiro, financeiramente, não só ele como seus aliados, caso, obviamente, eles fiquem desamparados e eles ficarão com a derrota eleitoral. Muitos dos nomes que estão no governo federal agora são militares da reserva, até gente da ativa, que estava no Rio de Janeiro e que teve que ir para Brasília.
para trabalhar com o Bolsonaro e trabalhar ainda no Rio de Janeiro ainda mais fácil. O segundo local que permitiria que o bolsonarismo se mantivesse vivo e muito forte seria o estado de São Paulo. E por isso é a aposta tão grande que eles têm no Tarcísio. Percebam, em nenhum outro estado a família Bolsonaro intervém e atua de forma tão incisiva na eleição de um candidato a governador como no caso de São Paulo com o Tarcísio. Tá? O Eduardo Bolsonaro, como vocês podem ver nesse meme aí que ele tá publicando, ele já coloca na barrinha lá, é Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. Ele, Eduardo, quer criar o vínculo da família Bolsonaro com o Tarcísio para querer gerar um voto. Ó, votou no Bolsonaro, vota também no Tarcísio. Tá? É uma construção que eles querem fazer que é bem objetiva. Sair da máquina do governo federal e ir para a máquina do governo estadual é, em certa medida, quase que trocar elas por elas. O estado de São Paulo, ele destoa dos outros estados da federação. O PIB de São Paulo cresce mais do que os demais estados da federação, tirando os estados do agro ali, do centro-oeste. E, cara, é um estado que está ajustado, é um lugar perfeito para você pegar esse bando de parasita e instalar. Mas mais do que isso, São Paulo tem, por exemplo, a polícia militar, que eles desejam, e não é de hoje, aparelhar. Imagina, com o Tarcísio governador, a família Bolsonaro poder exercer o comando sobre a polícia militar do nosso estado aqui. Entendeu? Então esse é um desejo e seria um prêmio de consolação muito do grande. Por isso a gente entende a natureza desse investimento eleitoral. Um investimento que nada tem a ver com investimentos em infraestrutura quando o Tarcísio foi ministro, e todo mundo sabe, Tarcísio colocou São Paulo em último lugar nas obras do DENIT. São Paulo ficou lá para trás. São Paulo nunca foi prioridade para ele. Não prioridade na questão de infraestrutura, mas é prioridade do ponto de vista político para instalação. Então esse é o ponto, tá? A família Bolsonaro, com uma massa de alguns milhares de apaniguados que estão atuando no governo federal, precisa, para se manter enquanto máquina, se instalar nesses estados. E aí eu coloco para você, a derrota do Tarcísio em São Paulo é fundamental para a gente não permitir que, tão logo o Lula chegue ao poder, a gente tenha uma oposição de mentira. Porque o Tarcísio vai ser hiper empoderado para ser uma espécie de liderança da oposição, junto com o Bolsonaro, como preposto do Bolsonaro, mas daquele jeito. A gente sabe muito bem que o Tarcísio operou dentro do governo Dilma. Ele surgiu como um nome do governo Dilma e muito próximo do Valdemar da Costa Neto. Alguém que ele é próximo até hoje e que sempre operou de forma, vocês sabem como, na parte de obras viárias. Por coincidência, a área que o Tarcísio gosta de atuar. Né? Não estou fazendo nenhuma acusação, mas, enfim, estou só trazendo fatos e verdades. Tá? Tarcísio aqui, né, cumprindo esse papel de falsa oposição, e também entregando para o estado de São Paulo espaços para que a família Bolsonaro construísse a sua máquina política, ele importaria para o estado de São Paulo essas tranqueiras que estão lá. Então a gente veria a turma do Carluxo, a turma do Eduardo, todo mundo instalado aqui, esse bando de Gil Diniz na Lesp operando, e um caminho político muito insólito, pois o bolsonarismo, caso não tenha força para participar das eleições de 2026, e eu imagino que o Bolsonaro possa vir a concorrer, caso não fique inelegível, eles tentem algo para 2024 com a prefeitura aqui, tá? Então, do ponto de vista estratégico, quando eu falo que o Tarcísio é um cara para ser combatido com muita veemência, eu não brinco, tá? Acho que pra gente poder escapar de um governo Lula que será muito poderoso, que vai ter apoio da mídia, do STF, de grande parte dos partidos, a gente vai precisar construir uma oposição de verdade, e não uma oposição de brincadeira, como é o que o bolsonarismo fez, o bolsonarismo que nunca participou do impeachment da Dilma Rousseff. Isso precisa ser dito, e que não está fazendo oposição ao petismo agora nas próprias eleições. E a segunda parte é, cara, vocês querem permitir que a locomotiva do Brasil fique na mão dessa gente? Eu não vou fazer, eu já venho avisando todo mundo. E no começo, mesmo pessoas que nos acompanhavam aqui no canal, tinham certo gosto pelo Tarcísio, imaginando que ele era um tecnocrata. O Tarcísio, meus amigos, é vendido pelo Bolsonaro igual a Dilma era vendida pelo Lula. A Dilma atuava numa área próxima da infraestrutura e era vendida como uma pessoa com perfil técnico, que era muito direta e que tinha grandes entregas, era a mãe do PAC. Mesma coisa estão fazendo com esse cara. Aí eles pegam esses respectivos postes, um lança pra presidência, porque o Lula tinha força pra lançar de uma presidência naquele momento, e o outro lança o cara para o governo do estado de São Paulo. E pessoas de direita que viram o que aconteceu com a Dilma, indo fazendo a mesmíssima coisa, tá? Enfrentar o Tarcísio é impedir que a família Bolsonaro tenha um futuro. Se você quer o fim da família Bolsonaro na política, faça isso, combata esses caras, luta contra eles, denuncie esse Tarcísio na sua família. E assim, tem bastante gente pra votar lá. Como o próprio Nando Moura falou, olha, vota quem tiver em terceiro na pesquisa, tá? Quem não sendo o Haddad, que é do PT, ou qualquer outra pastor, faça o seu voto aí, e aí construa um caminho para que São Paulo seja independente para enfrentar o PT, tá? Estado de São Paulo não pode ser nem aparelhado pelo PT, nem pela família Bolsonaro. Ele é a grande
vamos dizer assim, freio, é o grande freio e contrapeso ao petismo com o governo federal que a gente vai poder ter na oposição, tá legal? Isso vai ser muito importante. E eu já falando como alguém que trabalha como oposição ao PT, que sabendo que o PT provavelmente será um novo governo, peço pra vocês entrarem junto nessa luta. Esse foi o meu recado, beijos e abraços pra todos vocês.